Vidas Sinceras. Rafael Llano Cifuentes. São Paulo, 2003. A paixão pela verdade. O homem tende para a verdade, como os corpos para o seu centro de gravidade. A história da civilização é a história da procura da verdade. A verdade científica, filosófica, religiosa, antropológica. Gastam-se bilhões para resgatar da nossa ignorância a composição química de um pedaço de pedra recolhido na Lua. Por que essa paixão pela verdade? Porque fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. E a nossa inteligência, a nossa faculdade mais nobre, que é como uma faísca da inteligência divina, alimenta-se da verdade. E quando esse alimento está corrompido pela mentira, experimentamos dentro da nossa inteligência como que uma profunda repugnância, algo semelhante à rejeição de um corpo estranho. Por isso sentimos tanto receio de que alguém descubra em nós uma inverdade. Não gostamos de ser rejeitados. E é por isso também que nos custa aceitar que alguém nos diga: você mentiu. Aceitamos mais facilmente que nos digam: você errou, porque nesse caso podemos alegar que erramos por distração, por fraqueza ou limitação. Mas ter que reconhecer que mentimos conscientemente é muito duro e provoca em nós uma profunda vergonha. A mentira representa uma íntima deturpação da nossa dignidade de filhos de Deus. Se Deus é a infinita verdade, uma infinita mentira seria a representação mais viva do que pode haver de mais oposto a Deus. É precisamente por isso que existe uma incompatibilidade radical entre Deus e o demônio, a quem Jesus chama pai da mentira. Ou seja, quando mentimos, tornamos-nos filhos do próprio demônio. Além disso, a mentira tem muito de antinatural. Os olhos foram feitos para ver, os ouvidos para ouvir, a inteligência para descobrir a verdade e a língua para expressá-la. Quando se mente, provoca-se uma violência contra a natureza e também contra a própria vida social. Aquele que mente em qualquer assunto é como se pusesse em circulação moeda falsa. O que sentiríamos se, num dado momento, se descobrisse que a metade do dinheiro num país é falsa? E o que haveríamos então de sentir se é um pai ou uma mãe que mentem? Se é um juiz que mente? Se é a autoridade pública que mente? Simplesmente sentiríamos pânico. O pânico nas pessoas individuais, na família, nos bancos, na economia, no país inteiro. Sentiríamos nas próprias vísceras a desconfiança, a insegurança, a decadência. A mentira tem raízes profundas, brota do próprio pecado original, prolifera entre a vaidade e o orgulho, a altivez e os complexos, o egoísmo e a inveja. E por isso invade o mundo, em todos os seus contornos, diariamente. Assim o diz Afonso Romano de Santana em forma de poema. Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes. Alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história afora, vão enganar a morte eternamente. Mentem. Mentem e calam. Mas suas frases falam, e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Mentem deslavadamente, como nenhuma lavadeira mente ao ver a nódoa sobre o linho. Mentem com a cara limpa e nas mãos o sangue quente. Mentem ardentemente, como um doente, nos seus instantes de febre. Mentem fabulosamente, como o caçador que quer passar gato por lebre. E nessa trilha de mentira, a caça é que caça o caçador com a armadilha. E de tanto mentir tão bravamente,
constrói um país de mentira diariamente. A decadência da verdade é, pois, a principal causa da decadência de qualquer sociedade. E, em contrapartida, reerguer uma pessoa, uma família, uma comunidade é reerguê-las primeiro moralmente, fazendo reinar nelas o que há de mais essencial, o amor pela verdade. O instinto da autenticidade. Há também em todos nós um instinto de autenticidade. Necessitamos saber quem somos. Precisamos assumir o nosso ser, vibrar com as nossas fibras mais íntimas, em concordância com a sinfonia da criação. É como se intuíssemos que, ao formarmos parte do concerto que o cosmos inteiro executa, não podemos chegar a sentir-nos felizes enquanto não interpretamos a melodia que nos corresponde a cada um de nós dentro dessa composição polifônica. Há pessoas que se encontram intimamente deslocadas, fora de lugar, como se estivessem desafinadas, precisamente porque não sabem posicionar-se, assumindo a sua própria identidade em face do mundo que as rodeia. Talvez passem anos e anos escondendo o seu verdadeiro rosto atrás de 1000 enganos, envolvidas numa cálida atmosfera de faz de conta. Mas um dia, por causa de um acontecimento qualquer, de uma decepção, de um fracasso, a sua vida inteira desmorona. E vem a depressão carregada de perguntas. Qual é a minha verdadeira identidade? Que sentido terá a minha vida no futuro? Qual será o fim de tudo isto? Falam então em crise, da necessidade de ir a um psiquiatra, quando na verdade essa crise muitas vezes não é senão o primeiro vislumbre que tiveram da sua verdadeira personalidade, um clarão que pode representar o momento do despertar, o encontro com a sua vida real, com o seu verdadeiro eu, e, em última análise, com o Deus de toda a verdade. Precisamos, cada um de nós, desse ajuste profundo da nossa identidade, pessoal, única e intransferível, conosco próprios, com as outras pessoas, com o mundo que nos cerca e principalmente com Deus. Quando não há essa unidade interior, quando começa a configurar-se em nós uma certa duplicidade, começamos também a sentir-nos desequilibrados, neuróticos, melhor, esquizofrênicos, pois esquizofrenia e dupla personalidade andam juntas. Necessitamos ser nós mesmos, ser aquilo que somos com plenitude de alegria, ser autênticos, como necessitamos do ar que respiramos. É somente desse equilíbrio íntimo que poderá advir o equilíbrio social. Como belamente dizia Shakespeare, sê fiel a ti mesmo, e daí se seguirá, como a noite sucede o dia, que não poderá ser inveraz e desleal com ninguém. Mas na nossa vida existe, ao mesmo tempo, um torcido instinto de inautenticidade. Atribuímos um valor exagerado à nossa própria importância. Não nos aceitamos, não nos conformamos com o que somos. De onde nasce essa tendência para a insinceridade e inautenticidade? Precisamente do orgulho, que é uma doença provocada pelo pecado original e transmitida depois a todo o gênero humano. Deus criou-nos para sermos felizes. Mas o homem não se resignou com sua condição de criatura, ambicionava um destino autônomo e absoluto. Queria ser como Deus. A sua revolta começou, pois, com um movimento centrípeto. Não quis aceitar a sua própria identidade, não quis ser criatura, assumindo assim uma atitude de inautenticidade. Em consequência dessa inclinação doentia, o desejo mais profundo do nosso ser, o desejo de autenticidade, que nada mais é, na verdade, do que o desejo de alcançar a perfeição a que fomos destinados pelo nosso Criador, converteu-se no nosso mais grave vício, o amor próprio desordenado. É ele que nos leva a uma espécie de megalomania egocêntrica. Queremos ser donos de tudo e não ter carência de nada.
Queremos possuir todas as virtudes e não ter nenhum defeito. E como isso custa muito esforço, ou como percebemos que não temos capacidade para consegui-lo com as nossas próprias forças, inventamos uma perfeição que não temos. Fingimos uma personalidade que não possuímos e caímos na insinceridade de vida. A sinceridade. Os romanos, na sua paixão pelo belo e pelo autêntico, admiravam as expressões artísticas mais perfeitas e genuínas, e não admitiam defeitos nas obras de arte. Por isso, quando um escultor falhava, procurava dissimular o defeito cobrindo a irregularidade com cera. E quando a estátua saía perfeita das suas mãos, dizia-se que estava completa, íntegra, autêntica, sine cera, sem cera. Daí deriva a expressão sincera. A sinceridade exprime, pois, simultaneamente a veracidade e a autenticidade. Na vida humana também há muitos tipos de cera, como há muitas e variadas dissimulações e inautenticidades. Não há nada que não se tenha inventado para ludibriar os nossos semelhantes. As modas, os cosméticos, as perucas, as operações plásticas, como também os sorrisos, as lágrimas, as palavras, os silêncios, as insinuações, as omissões, os exageros, os fingimentos, as meias-verdades e as mentiras. Diante de um grupo de pessoas, vem-nos às vezes à mente um pensamento como este: 10 rostos, 10 mistérios, 10 máscaras. Ao longo destas páginas, falaremos dos 1000 desdobramentos que apresenta a falsidade. Vamos, porém, começar pelos mais enigmáticos, pelos mais difíceis de debelar, precisamente por estarem mais escondidos e dissimulados. Os nossos disfarces, a nossa capacidade de fingir, de fazer teatro. O meu cérebro, escreve Machado de Assis, foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louca, a desgrenhada farsa, os altos, os bufoneiros. Um pandemônio, uma barafunda de coisas e pessoas. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e a do sapo. Esta capacidade de converter o cérebro num palco de teatro revela-nos a nossa tendência para converter a vida numa espécie de desfile de máscaras. O desfile de máscaras. O homem experimenta um impulso indeclinável. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.